Olá, pessoal, tudo bem? Retornamos para dar continuidade ao nosso artigo 5º, tá? Olhem só, na aula passada a gente estudou, então, algumas garantias, alguns direitos, garantias, tá? Do cidadão, tá? Que era, falei para vocês que o civilmente identificado, ele não será submetido à identificação criminal, né, salvo em algumas exceções previstas em lei, tá? Diz para vocês que as provas ilícitas, né, aquelas que são colhidas de forma ilícita, né? Ela é inadmissível no processo. Então, a Constituição nos diz isso, e nesse caso, elas não serão retiradas, desentranhadas do processo, conforme fala o Código de Processo Penal. Tá? Então, ela não é aceita, aquela que foi colhida de forma ilícita, né? Por meio ilícito, tá, pessoal? E as provas derivadas dessa prova ilícita também serão consideradas ilícitas, é a teoria dos frutos da árvore envenenada, tá? Se a árvore está envenenada, os frutos também. Beleza, falamos sobre a razoável duração do processo, o princípio do contraditório da ampla defesa no processo judicial ou administrativo, e disse para vocês que no tribunal do júri eu tenho plenitude de defesa e não ampla defesa, então não confundam, tá? No processo comum, judicial ou administrativo, eu tenho ampla defesa. No tribunal do júri eu tenho plenitude de defesa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza. Falei sobre o princípio do devido processo legal, o que, que ele é, né? Que ninguém será privado dos seus bens, da sua liberdade, sem um devido processo legal. Esse é o princípio do devido processo legal. Falamos sobre o princípio do juiz natural, que todo mundo tem o direito, e a Constituição garante o direito de ser julgado pelo juiz natural, né, daquele caso ali, né, do lugar onde aconteceu o fato, né? Não é um juiz prévio, escolhido depois do fato para julgar o teu caso específico, não. É um juiz que previamente já estava dito lá na Constituição e na lei que se acontecia um crime naquela localidade, naquele local, seria julgado por aquela vara ou por uma daquelas varas ali naquela cidade, tá? Disso decorre também, né, o princípio do promotor natural, que não está explícito na Constituição, mas quem defende faz uma construção entre o artigo 5º e o 127, que fala do Ministério Público, e diz que também existe o princípio do promotor natural, inclusive isso já foi aceito, né, no Superior Tribunal Federal, tá? No Supremo Tribunal Federal, desculpa. Beleza. Por fim, falamos do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, que é uma regra de tratamento, é uma forma de tratamento. Todos nós devemos ser tratados como inocentes, tá? Até que aconteça o trânsito e julgado daquela sentença penal condenatória. Então, eu só vou ser considerado culpado quando a sentença penal condenatória acontecer o trânsito julgado, quando ela transitar em julgado, beleza? Basicamente é isso, falamos bastante sobre o princípio da presunção de inocência, tá? Mas basicamente era isso aí, tá, pessoal? Agora a gente vai evoluir vendo outros incisos da Constituição Federal, tá? Outros importantes incisos, ó, deixa eu trazer aqui para vocês, ó. Vou trazer para vocês para a gente trabalhar aqui, ó. A Constituição fala que será admitida ação privada, né, na ação pública quando esta não for intentada, não se entrar com ela no prazo legal, tá? Ou seja, como é que funciona, pessoal? Eu tenho a ação pública e eu tenho a ação privada, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta laser para explicar para vocês, ó. A ação pública, pessoal, quem é que entra com a ação pública? Existem crimes, tá? Ó, crimes. Crimes que são de ação pública e crimes que são de ação privada, tá? Os crimes de ação pública, quem é que vai entrar com o processo? Quem é que vai fazer a denúncia? O órgão público do Estado, que é o Ministério Público, tá? Então, a ação pública é do Ministério Público. E a ação privada, já diz o nome, ação privada, é particular, é da parte, da vítima. Nesse caso, quando é uma ação privada, quem entra com o processo, quem toca para frente, é a vítima, tá? Se a vítima não tocar para frente, o Ministério Público não pode fazer. Por quê? Porque ele é o dono da ação pública, tá? Exemplo de crime de ação pública, um homicídio, um roubo, um furto. Quem é que vai tocar? A vítima ou o Ministério Público? O Ministério Público. Por quê? Porque a ação é pública. O crime é de ação pública. Então, quem toca é o órgão público do Estado, o Ministério Público, tá? Ação pública, tá? Órgão público do Estado, o Ministério Público, tá? Ação privada, uma calúnia, uma difamação, uma injúria, tá? É um crime de ação
privada. Então, quem é que vai tocar para frente? A parte, a vítima. É ela que tem que dar o andamento nesse processo. Tá? Apresenta a queixa-crime e depois toca para frente. Tá, pessoal? Então, de um lado, ação pública, Ministério Público, do outro lado, ação privada, parte privada ou particular, tá? Beleza. E existe prazos, né? O Ministério Público tem o prazo para entrar com a ação pública e a vítima tem o prazo para entrar com a ação privada, tá? Beleza. O que, que a Constituição está dizendo? Olha, nos casos de ação pública, ó, em que o Ministério Público não fizer isso no prazo legal, ó, não entrar com a ação no prazo legal, tá? Cabe, então, nesse caso, que a vítima, né, o ofendido, possa, então, entrar com essa ação pública. Então, pensa comigo, olha só. O Ministério Público, ele não entrou com a ação pública no prazo legal, tá? Passou o prazo lá, 15 dias, 30 dias, para o Ministério Público entrar com a ação pública. O que que acontece? Vai ficar por isso mesmo, né? A vítima não pode entrar, mas ela é a vítima. E aí imagina ela vendo a situação. Ah, mas ninguém vai fazer nada, o Ministério Público perdeu o prazo para entrar com a ação pública, e aí aquela pessoa que me fez um mal vai ficar assim, não vai acontecer nada, né? A Constituição prevendo isso, pessoal, o que que ela disse? Olha, se o Ministério Público não entrar no prazo legal com a ação pública, cabe, nesse caso, ação privada subsidiária da pública. Por que ação privada subsidiária? Porque ela está embaixo, ela está, só vai acontecer se o Ministério Público não entrar com a ação. Então, ela é subsidiária, ela é como se fosse um soldado de reserva. Ó. Se o Ministério Público não entrar com a ação pública no prazo, aí aparece a ação privada proposta pela vítima, né, nesse caso. Tá? Então, a vítima, numa ação pública, quem é que tem que entrar com a ação? O Ministério Público. A vítima não pode atuar. Tá? A vítima só vai poder atuar numa ação pública se, porventura, o Ministério Público, que é o titular da ação, não entrar com a ação no prazo. Aí a vítima pode tomar conta. Tá, pessoal? Tranquilo? Beleza? Isso é ação privada subsidiária da pública. Ó, ação privada, quem é que entra? A vítima, o ofendido. Subsidiária por quê? Só vai acontecer se a ação pública não acontecer no prazo, se o Ministério Público não entrar com a ação pública no prazo. Por isso que a ação pública subsidiária, reserva da pública. Tá, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, basicamente, olha, eu coloquei aqui para vocês a vítima, para vocês lembrar que quem propõe a ação privada é a vítima e a ação privada subsidiária da pública vai ser a vítima no lugar do Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público não propôs no tempo, tá? No prazo legal, tá? O que eles podem trazer para você? Dizer que o Ministério Público não propôs a ação pública, a ação penal pública ainda, porque ele está pedindo ali diligências para o delegado para averiguar melhor o crime. Nesse caso, cabe a ação privada? Não. Tá? Só vai caber ação privada subsidiária da pública quando o Ministério Público ficar inerte, não fazer nada dentro do prazo. Quando o Ministério Público está fazendo alguma coisa, ele está pedindo para o delegado averiguar isso, averiguar aquilo, para ele poder entrar com a ação pública. Então, mesmo que já tenha passado o prazo, nesse caso não cabe a ação privada subsidiária da pública. Por quê? Porque o Ministério Público está agindo, está atuando para propor essa ação pública, tá? Então, só cabe a ação privada, subsidiária da pública, proposta pela vítima ou pelo ofendido, quando o Ministério Público não fizer nada, não propor a ação pública no prazo legal, tá? Tranquilo, pessoal? É só quando ele fica inerte, tá? Coloquei para vocês a figura da vítima e a figura aí do tempo, aí simbolizando o tempo, que é para vocês lembrar que é quando isso não é proposto no tempo correto, tá? Beleza? Agora, pessoal, mais um princípio aqui para nós, ó. Trouxe para vocês que a Constituição traz o princípio da publicidade, tá, pessoal? Olha só, o que, que é o princípio da publicidade? A regra, pessoal, é que no processo, né, nos processos, a regra é o princípio da publicidade, que é público, o processo é público, tá? Ou seja, se eu quiser chegar lá no fórum para assistir a audiência tal, opa, deixa eu voltar aqui, que eu tirei aqui. Ah, agora sim. Eu posso assistir, tá, pessoal? Por quê? Porque a Constituição diz que todo o processo, ele é público, ele pauta-se pelo princípio da
publicidade. Beleza, então tranquilo. A regra é o princípio da publicidade, tá? Só que o que acontece? Excepcionalmente, ó, pode ter um processo que não vai ser público? Pode. Quando? Quando for para observar, né, para preservar a intimidade das pessoas ou o interesse social. Trouxe exemplo aqui de uma situação aí que pode acontecer, né, uma situação mais sensível envolvendo a intimidade das pessoas, e aí, nesse caso, o processo vai ser sigiloso, vai correr em sigilo, não vai estar aberto para todo mundo ter acesso, tá? Mas a regra é que o processo, ele é público, ou seja, ele está aberto para todos. Se vocês chegarem numa audiência e quiserem assistir, vocês não podem ser barrados. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que o processo é público. O processo se pauta pelo princípio da publicidade. Essa é a regra. O que a prova pergunta para vocês? Tá, mas existe exceção em que eu posso barrar as pessoas, né, de acessar o ambiente o processo, a audiência? Existem situações em que pode esse processo correr de forma sigilosa? Sim, a Constituição traz. Então, olhem bem, a mesma Constituição Federal que diz que o processo é público, ela é a mesma que traz os casos em que o processo pode ser sigiloso, pode correr em sigilo, pode ficar restrito somente às partes. Quando? Quando envolver a intimidade das pessoas ou o interesse social. Tá, pessoal? Nesse caso, o juiz justifica, né, e vai restringir só para as partes, tá? Mas então, lembre-se, regra publicidade, exceção, o sigilo nos casos da intimidade ou interesse social, tá? Deixa eu melhorar aqui essa para nós recapitularmos rapidinho aqui, ó. Ó, deixa eu puxar mais para cá. Vimos então o que? Aqui, ó. Vimos então dois incisos importantes. Tá? Aquele que fala da ação privada subsidiária da pública, que é quando eu tenho uma ação privada, tá? Subsidiária da pública, ou seja, o Ministério Público não entrou com a ação pública no tempo correto, no prazo legal, e aí abre-se a oportunidade para que a vítima possa propor a ação privada subsidiária da pública, ou seja, reserva, ela está na reserva. Se o Ministério Público não atuar, ele entra em campo a ação privada, né, proposta pelo ofendido. Tá? Vimos também o princípio da publicidade, que é a regra, né? O princípio da publicidade, ele é a regra no nosso ordenamento jurídico. Deixa eu voltar de novo, o que eu troquei aqui? Ó, o princípio da publicidade, ele é a regra para nós no ordenamento jurídico. Todos os processos, eles são públicos, tá, pessoal? Tranquilo? Existe exceção? Existe exceção, né? Como todo caso, como toda situação, existe exceção. O processo pode não ser público, sigiloso, quando envolver a intimidade ou interesse social, tá, pessoal? Nesses casos, o juiz justifica e torna o processo sigiloso, mas a regra é que o processo é público, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá para a Constituição para a gente poder observar isso no artigo da Constituição Federal. Vamos lá. Aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, tá? Em regra, não é admitida ação privada nos crimes de ação pública, porque se o crime é de ação pública, ele é do Ministério Público, que é o órgão público do Estado titular para propor a ação pública, tá? Mas será excepcionalmente admitida ação privada nos casos de ação pública quando esta, ó, não for intentada no prazo legal. Quando a ação pública não for proposta no prazo legal, cabe, então, ação privada subsidiária da pública, tá? Ação proposta pela vítima ou pelo ofendido. Tranquilo? Beleza. Depois, temos aqui que a lei só poderá restringir, ó, a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, só pode ser restringida a publicidade quando, nesses dois casos, quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim o exigir. Tá, pessoal? Beleza? Então, vimos dois incisos bem importantes. Agora, a gente vai evoluir trabalhando sobre a prisão, né, das pessoas, né, pessoal, como que acontece, quais são os requisitos, quais são os direitos da pessoa presa, tá? A gente vai trabalhar agora uma gama de assuntos voltado para esse tópico, tá? Por isso que eu juntei tudo, uni tudo no mapa mental, para a gente poder estudar tudo junto, para ficar mais fácil de concatenar
as ideias, tá? Vamos lá para o nosso mapa mental, então. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Olha só, pessoal, o que nós temos aqui, ó? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, a primeira coisa, que a prisão, né? Como que alguém pode ser preso no Brasil? Tá? De qualquer forma, de qualquer jeito, qualquer pessoa pode chegar e te prender, pense, né? Pense comigo, você está na rua e aí alguém chega e diz, ah, tu tá preso, tá? E aí, pode isso? Não pode, né? Às vezes a gente acaba que não conhece a lei e a gente não sabe. Quais são as situações em que vocês, que a gente pode ser preso? Né? A gente acaba que não tem esse acesso, às vezes, a essa informação. E está tudo no artigo 5º da Constituição. Por isso que o artigo 5º é um artigo tão cobrado. Né? Ele cai em prova de prefeitura, ele cai em prova de polícia, ele cai em prova de tribunal, ele cai em prova de educação, né? Ele cai em todos os tipos de prova. Tá, pessoal? Então, por isso que o artigo 5º, por ser o artigo 5º da Constituição Federal, porque ele traz os nossos direitos individuais básicos, que todo mundo deveria saber. Tá? E ele é muito cobrado em prova. E aqui, nesse inciso, ele traz dizendo que ninguém será preso, ninguém, a regra é estar preso, é ser preso ou não ser preso, é não ser preso, né? A regra é a liberdade. Mas ele diz aqui, ó, ninguém será preso, né? Então ele começa pela regra, que é a liberdade, aí ele traz as exceções, salvo em caso de flagrante delito ou ordem escrita fundamentada, né, do juiz, da autoridade judicial. Tá? Então eu coloquei para vocês aqui, ó, ou tu pode ser preso excepcionalmente, porque a prisão é a exceção, em duas situações, flagrante delito ou ordem fundamentada do juiz. Tá? Ou seja, você é pego, a pessoa é pega, né, em flagrante delito, ou seja, cometendo um crime. Tá? Nesse caso, é claro que ela pode ser presa, foi pega no ato, no flagrante, tá? Por isso que se chama flagrante delito, né? Estava no ato ali cometendo um delito, um crime. Então, flagrante delito é a primeira situação em que eu posso ser preso, tá? Segunda e última situação em que eu posso ser preso, quando houver uma ordem escrita e fundamentada do juiz. Ou seja, eu cometi um crime, mas não fui preso, né? Porque não fui pego em flagrante delito. Mas, segundo as investigações, tudo aponta que fui eu que cometi aquele crime e posso seguir cometendo crimes. O que pode ser feito? É feito um pedido de prisão e o juiz, somente o juiz, ele pode decretar a minha prisão, né? Aí o juiz expede uma ordem escrita e fundamentada de prisão, ou seja, aí a polícia vai lá, pega o mandado de prisão, que é a ordem judicial, a ordem de prisão, né? Escrita e fundamentada, o juiz fundamenta por que está me prendendo, e aí vai lá e cumpre o mandado de prisão. Tá tudo ok. Mas é só nessas duas situações que eu posso ser preso. Tá? Flagrante delito e ordem escrita e fundamentada do juiz, tá? É só do juiz, não é nenhuma, não é da polícia, do delegado, do promotor, não, pessoal. Essa ordem escrita e fundamentada é do juiz, tá? Então essas são as duas situações em que eu posso ser preso, flagrante e ordem escrita fundamentada. Isso é cidadãos, né, em situação normal de vida, cidadão civil, tá, pessoal? Por quê? Porque a Constituição diz que a Constituição traz exceções, né? A Constituição diz sendo salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Aí aqui existe uma regra especial para quem? Para o militar, entendeu? O militar, além dessas duas, ele tem essa outra situação em que ele pode ser preso, quando cometer uma transgressão militar ou um crime propriamente militar. Mas essa regra aqui é para o militar, tá? Para nós que não somos militares, né, pessoas civis, só duas situações podem nos prender: flagrante delito ou ordem escrita fundamentada pelo juiz, tá? Agora, existe exceção para militar? Existe, né? Transgressão militar, cometeu uma transgressão militar lá, o sargento, tenente, coronel lá manda te prender, tá? Ou quando comete um crime propriamente militar, né? Tá, tranquilo, pessoal. A gente viu há pouco tempo aquela situação que aconteceu em São Gabriel, do menino lá que foi morto, e que os suspeitos lá são os PM,
né? E o que que aconteceu? Ali eles cometeram também, além do homicídio, né, crimes militares. E eles foram também, além de estar preso pela justiça comum, né, por uma ordem escrita e fundamentada do juiz, eles também foram presos pela justiça militar por um crime propriamente militar, tá, pessoal? Então, quando que eu posso ser preso? Duas situações: flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada do juiz, tá? Tem exceção, uma exceção? Tem para os militares em caso de transgressão militar ou propriamente militar. Mas para mim, civil, pessoa normal, né? Flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada. Tranquilo? Beleza, então. Beleza. O que mais que a Constituição nos fala depois disso, pessoal? A Constituição nos traz que, ó, a prisão ilegal será imediatamente relaxada, tá? O que é a prisão ilegal? A prisão ilegal é aquela que não cumpre com os requisitos da prisão, ou seja, algum furo teve na prisão, né? A autoridade policial deixou algum furo na prisão e aí o que que acontece? A prisão pode ser declarada ilegal, tá? Então aí nesse caso, o que que a Constituição fala? Que a prisão deve ser imediatamente relaxada. A pessoa deve ser imediatamente solta, tá, pessoal? Tranquilo? Ó, nós vamos falar aqui, ó, de um dos direitos do preso, tá? Que o preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão ou pelo seu interrogatório. Ou seja, o preso tem o direito de saber quem que fez a sua prisão, né? A identificação dos responsáveis pela sua prisão, foi o Zé, o Pedro e o Paulo que fizeram a prisão do Rodrigo, tá? E também ele tem direito de saber quem foi o responsável pelo seu interrogatório. Depois, lá na delegacia, quem é que fez o interrogatório? Foi o delegado tal, o escrivão tal, né, o inspetor tal, tá? Esse é um dos direitos do preso. Isso vai vir onde? Vai vir na famosa nota de culpa, um papel que o preso recebe dizendo tudo isso que a Constituição fala. Tá? Se porventura essa nota de culpa não é entregue ao preso, essa é uma das situações em que a prisão ela é ilegal e ela deve ser imediatamente relaxada, dentre outras, né, pessoal? Dentre outras situações, tá? Beleza? Eu estou dando um exemplo para vocês aqui, em que a prisão é ilegal e deve ser imediatamente relaxada, tá? Tranquilo, pessoal? Beleza. Beleza, então, dando sequência aqui, a Constituição traz que ninguém será preso, ninguém será mantido na prisão quando couber liberdade com ou sem fiança, né? Quando puder ser dada àquela pessoa a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, a regra, pessoal, é a prisão, a pessoa ficar presa ou a pessoa ficar solta, responder em liberdade. Responder em liberdade. A Constituição fala que a regra é a liberdade provisória, com ou sem fiança. Ou seja, tem crimes que cabe fiança, tem crimes que não cabe fiança. Tá? Aí só quem pode me soltar é o juiz. Se no teu crime, né, um exemplo, um furto, tá? Cabe fiança, furto ali, a pena é menos de 4 anos, o delegado pode habilitar a fiança para ti ali na delegacia mesmo, tu paga a fiança, já sai em liberdade. Tá? Se, porventura, é mais de 4 anos, aí não cabe ao delegado, aí tem que pedir a fiança para o juiz. Ou tem crimes que não cabe, né, fiança. Tá? Tipo, exemplo, tráfico de drogas é um crime inafiançável. Não cabe fiança. Tá? Mas quem é que pode te dar a liberdade? O juiz. Pode fazer um pedido de liberdade para o juiz e ele te dá a liberdade. Por quê? A regra no Brasil é a liberdade provisória, ou seja, a pessoa responder em liberdade, tá, pessoal? Não confundo prisão legal, ilegal, em que a pessoa é solta, com liberdade provisória, em que a pessoa também é solta. Na prisão ilegal, a prisão é ilegal. Houve um furo, tem um problema na prisão. Aí a prisão é ilegal, não é legal. Se a prisão é legal, aí cabe a liberdade provisória, tá? Beleza? Se a prisão é ilegal, imediatamente tem que soltar a pessoa. Tranquilo? Beleza? Então. Beleza, fechamos aqui este lado aqui do nosso mapa mental. Falei para vocês, então, da prisão em flagrante, tá? Que é uma das hipóteses que a pessoa pode ser presa. Coloquei ali uma imagem para vocês, tá? Ou quando a pessoa, quando tem contra ela uma ordem escrita fundamentada do juiz, ou seja, um mandado de prisão. Disse para vocês que, excepcionalmente, em caso de transgressão militar ou crime propriamente militar, também essas pessoas que são militares podem ser presas, tá? Mas não é o nosso caso para uma pessoa civil, né? Para uma pessoa civil, só nesses dois casos aqui, flagrante ou ordem escrita e fundamentada de juiz, tá? A prisão ilegal, ela é relaxada, se tiver algum furo. Se a prisão é legal, cabe liberdade provisória com ou sem
fiança, tá, pessoal? Tranquilo? Beleza? Beleza, então. Vamos ver lá no nosso texto de lei, lá no texto da Constituição Federal, esses artigos, depois a gente volta e continua dando sequência ali, tá? Olha o que diz o inciso aqui do artigo 5º. Ninguém será preso, ó, se não em virtude de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Muito cuidado, que aqui eles gostam de colocar o quê? Eles gostam de colocar aqui, ó, de autoridade policial. Pessoal, não. A autoridade policial não determina, né? Não é ela que vai expedir essa ordem escrita e fundamentada. Quem expede o mandado de prisão não é a autoridade policial, é a autoridade judiciária, tá? Então, essa ordem escrita e fundamentada é da autoridade judiciária, tá? A ordem para prender alguém, essa ordem escrita e fundamentada é da autoridade judiciária. Muito cuidado com esses pega-ratão de prova, tá? Beleza, então, ó, aí fala, então ninguém será preso em flagrante, se não em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Aí, nesses casos, é uma regra especial para os militares, por isso que eles podem ser presos por essas outras situações aqui, militares, tá, pessoal? Mas para nós é flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada, tá? Beleza. Tá? Só que você não pode esquecer da exceção aqui, porque eles podem colocar que é só, em todas as situações, é só flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada. Aí tá errado, porque aí generalizou. Lembre-se que nas situações dos militares, eles podem ser presos também por transgressão militar ou crime propriamente militar, tá? Beleza. Próximo inciso aqui, ó, que a gente já falou ali, ó, eu falei para vocês aqui, ó, esse aqui, ó, que o preso tem direito, ó, à identificação dos responsáveis por sua prisão e pelo seu interrogatório. Lembra que eu falei para vocês que o preso tem direito a saber quem fez a sua prisão e o seu interrogatório, tá? E essas informações vêm nesse documento que é entregue ao preso, a famosa nota de culpa, tá? Tranquilo? Beleza? Então, nota de culpa. Essa nota de culpa, ela é entregue ao preso, tá? Beleza? E aí, uma vez entregue ao preso, tá tudo ok na prisão. Se ela não for entregue ao preso, o que que acontece? Pode acontecer a famosa nulidade da prisão, e aí o preso tem que ser imediatamente colocado em liberdade, ou seja, a prisão é ilegal e ela será imediatamente relaxada, tá, pessoal? Então, olha o que diz aqui, ó. A prisão ilegal será imediatamente relaxada, tá? Primeira análise que você faz, né, o juiz ou o delegado faz, a prisão é legal ou ilegal? Ilegal, o juiz deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ó. Quem é que vai relaxar a prisão? O juiz, pessoal, não é a autoridade policial, muito cuidado, tá? Então, chegou lá, o auto de prisão em flagrante da pessoa para o juiz. O juiz, a primeira coisa que ele analisa, essa prisão é legal ou ilegal? Ah, é ilegal, então imediatamente ela tem que ser relaxada, a pessoa tem que ser solta. Não é ilegal. Bom, aí o juiz vai analisar, prisão é legal, se cabe ou não cabe liberdade provisória, tá? Ó, aí o próximo inciso que a gente trabalhou, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, ó, quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança, tá, pessoal? Então, ninguém vai ser preso ou ficar na prisão quando a lei admite para aquele crime liberdade provisória, tá? E já vou adiantando para vocês que todos os crimes admitem liberdade provisória, tá? Em regra, todos os crimes admitem liberdade provisória. Então, sempre deve ser a regra a liberdade provisória com ou sem fiança. Alguns crimes cabe fiança, outros crimes não cabe fiança, tá? Mas a regra é a liberdade provisória, tá? Beleza, pessoal? Para a pessoa ficar presa só se tiver os motivos da prisão preventiva, tá? Ou da prisão temporária, tá? Se não, né, a pessoa vai ser colocada em liberdade com ou sem fiança, tá, pessoal? Tranquilo? Batemos aí os incisos aí, os artigos ali os incisos do artigo 5º que a gente viu, tá? Que está aqui nesse mapa mental que eu trouxe para vocês, tá? No próximo bloco a gente volta evoluindo aí, trabalhando mais esse lado aqui, esse outro lado, o lado esquerdo aqui do mapa mental, tá? Batendo nele, falando sobre os direitos do preso, sobre a prisão e o local onde a pessoa se encontra presa, tá? Vendo certinho esses pontos, que são pontos bem cobrados em prova também, tá? Beleza? Forte abraço para vocês e bons estudos.